A sua história, ela está baseada, né, pelo menos a sua vida conjugal, né, a sua vida sentimental, ela possui aí muitas coisas que aconteceram, né, no seu relacionamento, no seu casamento, e hoje você é um número de uma estatística que cresce a cada dia de mulheres que se divorciam, né? Que chegam, conseguem chegar ao divórcio. Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse número crescendo de divórcio, a gente tem um outro número também que cresce muito e é extremamente preocupante, que é o número do feminicídio, né? De mulheres que morrem pelas mãos dos seus parceiros, dos seus esposos, né? E você viveu essa fase do divórcio. Eu queria entender um pouco sobre você. Como foi você vivenciar? Como foi esse momento do divórcio? O momento do divórcio é muito. Para a mulher, é tomar uma decisão que vem há anos. Né? Então, assim, para nós mulheres, nós temos que pensar mesmo. Porque a mulher, para si, ela casa até que a morte separe. Que isso foi como foi orientado, foi formatado. Então, a mulher, ela quer uma família. Então, quando ela quer uma família, ela não quer o divórcio. Mas Ah, para chegar ao verdade. divórcio, tem que ter. A mulher já passou por várias situações, teve vários sinais. Então, assim, realmente ela toma aquela decisão. E a partir do momento que ela toma essa decisão do divórcio, é porque lá atrás ela deu muitas oportunidades. Sim, a gente pode dizer, por exemplo, que uma mulher que suportou muita coisa, ela fechou os olhos para muita coisa? Sim. Você fechou, foi assim? Você fechou os olhos, deixou passar, acreditou em Principalmente para ela mudança? mesma. Uau! Principalmente para ela mesma. Legal. A mulher que está passando por algumas coisas no relacionamento e ela, que são coisas graves, e ela releva, acreditando numa mudança, ela está fechando os olhos não para o parceiro, mas para ela mesma. Exato. Porque ela dá prioridade ao outro, ela não se ama, deixa de amar a si próprio para amar o outro. Mas a própria palavra diz: amai primeiro, né? A própria palavra diz: amai o próximo como a ti Como a time. mesmo. E Legal. como que eu vou amar o próximo se eu não tenho amor a mim mesma? Eu só vou amar o próximo se eu tiver amor a mim mesma. Porque se eu tô cheia de amor, aí sim eu vou tá dando para o outro. Mas como que eu só vou dar para o outro que eu não tenho? Então, eu tenho que ter primeiro. Então, quando chega essa situação, ela se perde, ela não se enxerga mais. E aí é onde ela fecha os olhos para o outro, para si mesmo, Sim, ela deixa E de qual se é o olhar. risco? Qual é o perigo? Você que viveu, né? Foi juntando, passando por coisas, talvez acreditando, não sei, vai mudar. Ou as mulheres que estão, assim como você, inseridas no contexto religioso, às vezes ela vai para a igreja e aí o pastor fala: olha, hora que ele vai mudar, hora que ele vai mudar. Não que a oração não surja, né? Não tenha efeito. Eu acredito muito no poder da oração. Mas eu penso também que existem sinais que o homem ou que uma mulher dentro de um relacionamento pode dar, que ele fala muito mais sobre caráter, o que é mais difícil de ser mudado, de ser transformado, caso a pessoa não queira, do que qualquer outra coisa. Então, você nesse fim, nesse rompimento, quais foram os erros que você percebeu que cometeu ao deixar passar? Quais foram os pequenos sinais, os pequenos detalhes que depois que você se separou, você falou, cara, eu não poderia ter deixado passar? Primeiro vem a parte da criação, onde você, no meu caso, por exemplo, você foi formatada a sempre ser o provedor, a sempre você fazer a frente, que não é o Uhum. seu papel de mulher. Então, isso é um dos erros da maioria das mulheres que acabam fazendo hoje, que é onde vem o divórcio. Porque ela Legal, quer fazer o papel do homem, e legal. aí o que acontece? Fere o ego do homem, e aí ele faz o quê? Ah, se ela fala que vai fazer, então deixa. Só que nós queremos que o homem faz e não deixamos. E aí, como que ele vai ser o homem? Então, esses sinais, no meu relacionamento, foi muito forte. O meu masculino ele era muito forte e eu sempre pedia e não deixava fazer. Então, depois que você sai de um relacionamento, que você vai olhar e fazer análise, o porquê que não deu certo, não é só por causa do homem. Também tem a Uhum. parte da mulher. E muitas mulheres hoje têm vivido isso. Ah, eu resolvo, eu dou conta de fazer. Ok, a mulher tem que resolver, pode fazer. Mas quando ela resolve, o que ela faz? Ela vai jogar na cara do homem. E quando ela joga na cara do homem, o que que acontece? Ele se sente. Inútil. Ele sente inútil, se sente inferior.
E o ego dele fica machucado. E aí ela quer culpar Uhum. só ele. Ah, porque ele não faz, é porque... Não, mas ela não deixa ele fazer. E os papéis são investidos. E é onde chega no fim. Porque daí, realmente, pra que eu vou estar num casamento se a mulher não precisa de mim? A Bíblia fala, a mulher tem que ser submissa. E como a Bíblia própria fala, que foram feitos para se completar, né? Foi da Uhum. costela, ou seja, foi do Do lado, lado, não foi isso. de trás. Então é para ambos andarem juntos, não é para andar sozinho. Ambos serem o complemento, a gente pode dizer assim, ser o complemento um do outro. Exato. É a soma, é para somar, é a parceria. Não é só para ela tomar a frente. Sim, a mulher tem que ser proativa. Tem que sim fazer. Mas só que se tem o papel dela, ela tem que ser o feminino. Então foi nisso que onde aconteceu de várias situações de sinais, né, que o meu relacionamento não deu certo. Da minha parte. Por quê? Porque eu não deixava o homem fazer. Não deixava ele fazer o papel dele. Sim. E aí onde vem as cargas. Fica muito pesado. Só que daí você quer culpar o outro, mas não é o outro. É você que é culpado nesse ponto. É você tem a maior parcela de culpa. Nesse ponto, sim. É. Nesse ponto, sim, porque tem várias É, situações aí. exatamente. Porque, por exemplo, como você faz, né? Vamos pegar o contexto de uma mulher que ela é recém-divorciada, ela acabou de se divorciar. Por mais que ela entendeu que esse divórcio foi a melhor escolha que ela poderia ter feito, de repente foi um casamento onde ela era agredida, e quando a gente fala sobre ser agredida, não é nem a questão física, né? Mas a questão psicológica, Verbal. emocional, né? Na questão verbal. Porque você ser um homem que te oprime emocionalmente, ele, de certo modo, ele te agride, ele destrói o seu psicológico. Mesmo sendo uma mulher que entendeu que, cara, era a melhor decisão a se fazer, isso não inibe essa mulher de lidar com a pressão que vem após o divórcio. E essa pressão é o quê? É o peso que agora é dobrado. Porque quando você está em um casamento, automaticamente, por mais que tenham problemas, tenha dificuldades, o peso em si ele é dividido. Então ali é equilibrado, é dividido para os dois. Quando a mulher ela se divorcia, né, e talvez por isso muitas mulheres não tenham coragem de se divorciar, o peso passa para uma mulher. E aí, como você fica sendo a provedora da casa, a mulher que tem que cuidar da tua filha, deixar para sua filha um legado legal, trabalhar na mente da sua filha para que a sua filha não sofra o quanto você sofreu, para que ela não passe aquilo que você passou. Agora você tem que cuidar da tua casa, você é o braço principal da sua família. Como você faz ou como você fez para reorganizar tudo isso, ressignificar tudo isso e conseguir lidar com esse peso? É forte. É forte porque quando você tá num relacionamento, é como a gente tava falando antes, acha que você é tudo, que só você sabe fazer, mas quando tem essa quebra e você sente a falta, que era a soma. E aí quando vem essa carga total pra você, aí você tem que viver o luto, aí tem que ser mãe, tem que ser empreendedora e tem que ser. Eu ainda sou cristã, né? Então tem que ser ministro, tem que servir. Aí você tem que parar. Poxa, como que eu vou fazer isso? Porque aí é muito forte. Só que quando você. Os erros eles vêm. E os erros é para você aprender a não cometer de novo. E com esses erros que eu tive que parar o quê? Dar prioridade ao que era mais importante para mim, que era minha filha. Então, com toda essa carga, eu tive que o quê? Diminuir a ter tempo de qualidade com ela, que era o que eu quase não tinha. Que era o Não. quê? Tirar um dia de tempo com ela, porque era só trabalho, trabalho, trabalho. Aí tinha que fazer questão de empresa. Então, nisso, com essas cargas, hoje tem. Você consegue correr ainda, porque você é o provedor, tem que pensar nas despesas, tem que pensar nisso. Só que eu decidi sair para não ficar presa na dependência emocional. Porque a dependência emocional faz o quê? Com que todas essas cargas que você tinha antes, que você já sabe. Quando você vai decidir ter um divórcio, como eu falei lá antes, é uma decisão que ela já vem há anos. Não é de agora. Porque já vem várias situações, igual você falou.
é a violência verbal. Então, são várias situações que, Sim. para chegar a esse resultado. Sim. Só que, quando chega nisso, antes de tomar essa decisão mesmo, a mulher, ela pensa, eu vou deixar o cara, mas ele é o provedor, aí meu filho, isso e tal. Mas você tem que pensar, é melhor você ter essa carga e ser feliz Do quê? do que ficar infeliz no relacionamento.